Gente, o Grêmio se manifestou oficialmente sobre o caso Camilo, o time russo que acusa o Grêmio de aliciamento do volante e que levou essa história para a FIFA. E nas últimas horas eu consegui falar com um dirigente do Grêmio, da antiga gestão, da gestão Alberto Guerra, que me deu mais detalhes da negociação. E a partir de agora a gente começa a esmiuçar essa história. Para todo mundo estar na mesma página, o Grêmio emitiu uma nota no final de semana confirmando que o clube russo de onde veio o Camilo no início de 2025 acionou a FIFA dizendo que o contrato do Camilo foi rescindido de forma unilateral, ou seja, o Camilo decidiu sair da Rússia e o clube não tinha autorizado. Além disso, esse clube russo foi lá na FIFA e disse que o Grêmio aliciou o jogador. Então, o clube russo cobra do Grêmio uma quantia por ter perdido o Camilo. A nota do Grêmio, emitida pela nova diretoria, a diretoria do Odorico Roman, está dividida em 4 partes. Basicamente, os 4 pontos dizem que o Camilo foi contratado em janeiro sendo um jogador livre. O segundo ponto esclarece que o Grêmio, em momento nenhum, manteve contato com o clube russo e, de forma nenhuma, negociou a saída do Camilo lá da Rússia. O terceiro ponto fala sobre isso. O Grêmio diz, em nota oficial, que ele foi acionado na FIFA por conta desse rompimento unilateral e que ele, Grêmio, é acusado de aliciar o Camilo. E o quarto ponto diz que o departamento jurídico do Grêmio já apresentou para a FIFA os seus argumentos e que os advogados do Grêmio têm plena confiança de que a defesa do Grêmio vai ser acolhida pela FIFA e que o clube não vai ser punido, não vai ter que pagar nada. Essa história veio à tona porque no final da semana passada surgiu a notícia de que o Grêmio teria que pagar $750 mil para esse time russo aí e tal. Isso não se confirma. Por quê? Porque o caso ainda não acabou. Ainda não tem uma posição da FIFA sobre isso. Bom, a gente precisa entender aqui a linha do tempo. O Camilo foi contratado pelo Grêmio no começo de 2025, correto? Beleza. Antes disso, a gente volta no tempo para registrar a passagem do Camilo pelo Akhmat Grozny da Rússia. Esse é o clube, tá? Ele chegou no Akhmat Grozny em agosto de 2023, tá bem? Antes disso, ele tinha passado pelo Lyon da França, exatamente, o tradicional Lyon. Guardem essa data, agosto de 2023. Por quê? Porque ela é muito importante. O Camilo ele chega na Rússia depois do início da guerra Rússia e Ucrânia, que foi no primeiro trimestre de 2022. E a FIFA, ela tem uma regra, um anexo lá, que foi aplicado desde 2022, que libera jogadores estrangeiros que estejam em clubes russos e ucranianos para voltar para os seus países ou para ir para outro clube por conta do conflito. Esse anexo, essa regra, tem sido utilizada por vários clubes ao redor do mundo. O Inter mesmo já utilizou para contratar o Vitão, para contratar o Depena, para contratar o Vitinho, que hoje está no elenco do Inter. Então, é uma regra que é utilizada. Mas a regra diz que o jogador e o técnico, eles precisam estar na Rússia ou na Ucrânia antes do início do conflito. Aí é que está o detalhe, tá? E qual é a minha fonte para isso? É uma publicação no site do escritório Bichara e Mota, escritório dos mais renomados do Brasil quando o assunto é direito esportivo, tá? E lá diz que esse anexo foi renovado, né? Mas que tem esse adicional. É preciso que o jogador esteja no país, Rússia ou Ucrânia, antes do começo do conflito, tá? O Camilo chegou depois disso. Porém, a história é que o Camilo pediu a rescisão porque um avião civil foi atacado em Grozny, a cidade que ele estava. E ele disse, olha, quando eu vim para a Rússia, a cidade estava fora da área de conflito. E agora ela está numa região deflagrada. E ele pediu a rescisão, tá? Esse é o argumento do Camilo, e o Camilo rescindiu o contrato e assinou com o Grêmio. O que as pessoas da antiga diretoria me disseram, tá? Abre aspas.
O Camilo veio como jogador livre, tanto que a FIFA autorizou o registro. Essa é a primeira fala da fonte. E aqui faz sentido, tá? Qualquer negócio internacional precisa passar pelo TMS, que é o Sistema Digital de Transferências da FIFA. Então a FIFA não teria registrado o Camilo no Grêmio se ele não tivesse rescindido o contrato, se ele não tivesse livre. Por quê? Porque chegando lá, é um sistema de duas pontas. O Grêmio vai lançar os dados do contrato e a outra ponta, se fosse uma negociação entre Grêmio e Grozny, teria que entrar lá também para dar o ok. Como era um jogador livre, o Grozny não teve que entrar. E o Camilo sempre teve condições de jogo. Saiu com o nome no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF. Então, nessa parte burocrática, o argumento do Grêmio ele se sustenta, porque a FIFA autorizou o Camilo a assinar pelo Grêmio, como jogador livre, né? Depois, mais para adiante nessa conversa com a fonte da antiga diretoria, eu perguntei, olha, o clube russo está dizendo que o Grêmio aliciou e está dizendo que o contrato foi rescindido de forma unilateral. E aí a fonte me disse assim, eu não vejo nenhuma chance desse processo prosperar, tá? Porque o Camilo resolveu toda a questão e a gente assinou com ele. Ele diz aí como antigo integrante do departamento de futebol do Grêmio, tá? Então, o Grêmio, ele diz que não negociou em momento algum com o clube russo. O Camilo chegou como jogador livre, tá? E assinou com o Grêmio. A questão aqui é uma diferença de entendimento, pelo menos até o que a gente tem de informação agora, uma diferença do entendimento dessa regra da FIFA, se ela libera ou não o Camilo. O Camilo chegou depois do início da história Rússia e Ucrânia, mas ele bateu na porta da FIFA e disse que estava numa área onde teve um ataque. E, segundo os advogados do Camilo, segundo o Camilo, a rescisão foi dada a ele, tá? Quando da chegada dele a Porto Alegre, o Grêmio ainda falou nos bastidores que caso houvesse a necessidade de uma compensação, o Camilo se colocava à disposição de pagar o clube russo, porque ele não tinha mais intenção de permanecer na Rússia, um clima instável para ele, para a família, para a esposa, para os filhos, etc, etc. 750 mil dólares vai dar uns 4 milhões de reais, né? O fato aqui é que a gente tem um processo, né, que está na FIFA de um clube russo contra o Grêmio, por dois motivos. Eu entrei no site da FIFA tentando localizar esse processo, não localizei, até porque a FIFA geralmente ela divulga só quando o processo já foi analisado, quando já se tem uma decisão, né? Porque senão também o volume de material no site da FIFA seria enorme, com a chegada de vários processos de clubes, clube cobrando a gente, etc, etc, etc. O caso aqui é que o Grêmio aguarda essa decisão da FIFA e o Grêmio como clube, isso também me chama muita atenção, tá? A nova diretoria, na nota emitida no sábado, ela não empurra para a antiga diretoria. Poderia fazer isso. Poderia dizer assim, ó, a antiga diretoria fez um negócio que levantou tal e tal situação. Não, não. A nova diretoria, na nota, no português, é como se tomasse partido e dissesse, olha, a gente olhou os documentos aqui e o departamento jurídico diz, olha, tá tudo certo, né? Então isso também é um ponto, tá? De toda forma, a gente tem que esperar para ver o processo, o que o time russo está apresentando, né, como prova, como argumento, para acusar o Grêmio de aliciamento e da quebra unilateral desse contrato do Camilo para vir para o Grêmio, tá bom? Então o caso Camilo tem esses detalhes, ok? Isso não tem nada a ver com o transfer ban do caso do Arezzo, isso é outra história, tá bem? E isso no momento, é um processo em andamento. Nada além disso. Não tem uma decisão, o Grêmio não tem uma decisão para que o Grêmio pague tal valor ou tal valor. E a gente precisa acompanhar para ver o que vai acontecer nos próximos dias, próximas semanas, provavelmente nos próximos meses, nesse caso do Camilo. Tá bem? Comenta aqui embaixo. O que te parece essa história do Camilo, etc. Muita gente diz nas redes sociais, né? Pô, e é com o Camilo e tal. Aqui fica de lado o jogador, se ele deu certo, se ele não deu certo. Aqui o principal é o processo de contratação, o processo burocrático, o processo jurídico para que o Camilo tenha sido contratado.
ele sempre teve condições de jogo, ele sempre teve condições legais de jogo. Então, nesse aspecto, ele está liberado e o Grêmio também não corre risco. Agora, o ponto é como esse negócio foi feito, em que pé esse negócio foi feito. Tá bem? Se tu chegou pela primeira vez no canal, te convido aí para te inscrever e ativar as notificações. É o sininho ali, né? Barbada, rápido, fácil, e vai te chegar uma mensagem aí toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Gente, por enquanto era isso. Nos vemos na próxima. Um grande abraço.